Olá, o meu nome é Alaide Sander da Silva e eu já estou aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor. Meu muito obrigado para você que está aí nos apoiando, para você que está aí comentando, para você que está deixando o seu like, para você que se inscreveu no canal, o meu muito obrigado. Já peço para você então, deixar o seu like se você ainda não fez, para se inscrever no canal e para acionar o sininho para receber notificações. A palavra que eu quero falar hoje encontra-se no livro de Deuteronômio, o capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos. Diz assim a palavra de Deus: Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinarem, para que os cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temes ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias de tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprirdes, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus de teus pais. Essa palavra aqui, Moisés ele estava falando para o povo de Israel quando estava no deserto. Então Moisés estava lembrando ao povo de Israel que eles deveriam de cumprir todos os mandamentos que Deus estava ordenando, para que eles deveriam de cumprir os mandamentos, os estatutos e o juízo. Tudo isso quer dizer a palavra, os ensinamentos do Senhor. E depois aqui no versículo 2 ele repete de novo, ele diz assim, que vocês devem guardar todos os estatutos e os mandamentos. E não era só eles que deveriam de guardar, mas sim eles, os filhos e os filhos dos filhos deles. E todos os dias da sua vida, para que os dias deles fossem prolongados. Então Deus estava dizendo aqui que se eles quisessem ter uma vida prolongada, que tivessem ter os dias prolongados, eles teriam que obedecer, eles teriam que fazer a vontade do Senhor conforme ele estava dizendo. No versículo 3 ele diz: Ouve, pois, Israel, e atenta em cumprirdes, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Então Moisés ele estava lembrando o povo de Israel que eles deveriam de cumprir os mandamentos do Senhor para que eles tivessem uma vida bem sucedida e para que eles tivessem uma vida multiplicada. E no versículo 4 ele diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então aqui ele estava lembrando o povo de Israel que além deles cumprir os mandamentos, eles teriam que se lembrar de que Deus era o único Deus e que não haveria outro Deus além do Senhor, Deus dos exércitos. E no versículo 5 ele diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então olha só quanta expressão Deus estava dizendo aqui para o povo de Israel, que eles deveriam de amar de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. E ele continuou dizendo no versículo 6, ele disse assim: Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar-se. E o versículo 8 diz assim: Também as atarás como sinal na mão, e te serão por frontal entre os olhos. E o versículo 9 ele diz: E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas suas portas. Então olha só quanto que o Senhor estava ali dando esse mandamento, fazendo essa exigência do povo de Israel, que eles deveriam de servir ao Senhor. Eu acho interessante que ele diz que os filhos deveriam de ser ensinados. Então, os filhos deveriam ser ensinados quando eles estavam sentados na casa, quando eles estavam andando pelo caminho, quando eles iam se deitar, quando eles iam se levantar. E além de tudo isso, além dessas 4 coisas, eles ainda teriam que botar um lembrete no braço para que eles se lembrassem, e ainda deveria de ser escrito nos umbrais da casa para que eles se lembrassem do Senhor como único Deus e para que eles guardassem os mandamentos do Senhor. E hoje não é diferente. Hoje o nosso Deus ele está aqui convidando a você que está aí ouvindo a servir a esse Deus da mesma forma que ele pedia para o povo de Israel que a servisse, da mesma forma que ele pedia para o povo de Israel que a cumprisse os seus mandamentos. Ele está hoje nos convidando, está convidando você a cumprir todos os mandamentos do Senhor,
todas as vontades do Senhor. No livro de Josué, o capítulo 23, o versículo 11, Josué continuou o ensinamento de Moisés. E ele diz assim: portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor. Então Deus ele estava convidando o povo de Israel, aqui nesse texto que eu li de Deuteronômio, que era para amar o Senhor acima de todas as coisas. E Josué, como ele era um homem muito obediente, muito fiel a Deus, ele estava relembrando depois agora, de mais um tempo depois que Moisés morreu, ele estava reforçando e dizendo: olha, vocês se empenham, tem que se empenhar de toda a alma para amar ao Senhor. E Jesus falou isso no livro de Mateus, no capítulo 22, e o versículo 37. Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então o Senhor, ele deseja de ser amado, e ele convida nesse dia que nós amamos ele, mas que nós servimos ele conforme ele quer, não conforme nós queremos, não conforme eu acho. Que muitas vezes a pessoa: não, eu sirvo a Deus, mas isso aqui eu não vou deixar. Esse aqui não, porque isso aqui é assim mesmo, porque o que importa é o amor. Não é bem assim. O que importa não é só o amor, porque não adianta você falar do amor, mas você não cumprir os mandamentos que o Senhor tem mandado. No livro de Tiago, capítulo 4, o versículo 4, o Tiago diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Ele faz uma pergunta e ele continua respondendo: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha só, ele constitui-se inimigo de Deus. Então, se você quer servir a Deus do seu jeito, você está amando mais o mundo do que amando a Deus. E Deus está te convidando a amar mais a Deus e deixar o mundo. Que você possa fazer como os filhos de Corá. Os filhos de Corá, eles escreveram vários salmos, e eu vou ler 2 deles aqui. Um é o Salmo 42, que eles dizem assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, e a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O quanto que a tua alma tem sede de Deus? Como que você pode dizer que tem sede de Deus se você não cumpre os mandamentos do Senhor? Se você não serve a Deus como Deus está dizendo que é para servir? Se você não fala para os seus filhos, né? Como ele disse aqui no versículo 7, que deve de falar para os seus filhos, assentado na casa, andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Nós temos que ensinar os nossos filhos, nós temos que falar para as pessoas desse Deus maravilhoso, e que além de tudo nós temos que ter um lembrete, né? E esse lembrete é o nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós deveríamos escrever nos umbrais da casa, mas que nós possamos escrever no umbral do nosso coração, de que Jesus é o Salvador e que Ele é o único que pode nos salvar. E o Salmo 84, o versículo 1 e o 2, que também é dos filhos de Corá, eles dizem assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Tem uma outra tradução que diz que a minha carne treme pelo Deus vivo. O quanto a sua carne tem tremido pelo Deus vivo? O quanto você tem desejado a Deus, assim como a corça deseja a água? O quanto você tem desejado os atos do Senhor? O quanto você tem desejado a casa do Senhor? Como é que você pode dizer que serve a Deus? Como é que você pode dizer que ama a Deus? Mas se você não tem pegado a palavra de Deus para ler, não tem pegado a palavra de Deus para estudar, você não tem tido um tipo de comunhão com a sua família, não existe uma comunhão com a sua família. Nós precisamos de ter essa comunhão com Deus, esse culto familiar. Nós devemos de estar ali reunidos. Olha, lembra bem, aqui no versículo 7, ele diz assim, ó, começando no versículo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás. Como eu falei aqui, né, inculcará quer dizer indicar, recomendar, dar notícia, revelar e notificar. Então você tem que estar indicando, você vai ter que estar recomendando, você vai ter que estar notificando, você vai estar revelando e você vai estar manifestando a palavra de Deus para o seu filho. Quanto que você tem feito isso para o seu filho? Quanto que você tem feito isso na sua casa? Quem sabe você não tem filho, mas quem sabe você tem alguém aí na sua casa, tem um esposo, tem uma esposa, tem uma mãe, tem um pai, tem um irmão. Quanto que você tem falado da palavra de Deus?
Eu acho interessante que as pessoas acham que falar de Deus, que fala muito de Deus, se torna enfadonho, se torna pesado, se torna uma coisa chata, mas o próprio Deus, ele está dizendo que deveria de ser falado de Deus, assentado na casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Então Deus, ele exige que nós falamos dele o tempo todo. O quanto você tem falado de Deus? O quanto você tem examinado a Bíblia? Quantas vezes por semana você tem pegado a Bíblia na mão para ler? Como é que você pode dizer que você ama a Deus? Como é que você pode dizer que você serve a Deus? Mas hoje o Senhor está te convidando a ter uma nova vida, a ter uma nova chance, a mudar a sua vida e começar tudo de novo. A começar amando o Senhor e a começar a cumprir os seus mandamentos. E é essa palavra que eu deixo para você. Eu espero que você tome essa palavra e guarde no seu coração e bota ela em prática. E eu quero orar com você. Amado Deus e eterno Pai, bondoso e grandioso Pai, em nome de teu Filho amado Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, Senhor, mais uma vez falando da tua palavra, aonde tu diz, Senhor, que nós devemos de guardar os teus mandamentos, os teus estatutos e os teus juízos, e que nós deveríamos, Senhor, de guardar os teus mandamentos, Senhor, porque é ordenança tua, Senhor, e para que a nossa vida, Senhor, fosse bem, para que nós tivéssemos uma vida abençoada e os nossos dias prolongados, nós deveríamos, Senhor, de cumprir os teus mandamentos e de fazer conforme a tua vontade, e que nós devemos de andar conforme tu queres. E tu diz, Senhor, que nós devemos de falar para os nossos filhos, falar para as pessoas e falar para nós mesmos, Senhor, quando nós estamos sentados em casa, quando nós estamos andando pelo caminho, quando nós vamos deitar e quando nós vamos levantar. E além disso, Senhor, nós deveríamos de ter, Senhor, atado, Senhor, na nossa mão, Pai, um sinal de que tu és Deus e de que tu queres que nós te servimos e que nós servimos a ti como tu queres, Pai. Senhor, esta vida, Senhor, que está ouvindo agora, Pai, que tanto tem ouvido a tua palavra, Senhor, mas ainda não tem tomado uma decisão, não tem tomado uma posição de te servir, que o teu Espírito Santo, Senhor, nesse dia, toque nesse coração, Senhor, tira, Senhor, todas as trevas dos seus olhos, todas as nuvens, Senhor, dos seus olhos, e que elas possam, Senhor, enxergar, Senhor, meu Deus e meu Pai, como que é o teu mandamento, como que é a tua vontade, Pai. Querem ter dias bons? Sirvam o Senhor. Querem ter dias prolongados? Sirvam o Senhor. Obedeçam o Senhor. Esse é o teu mandamento, esse é o teu convite para esse dia, Pai. E eu coloco assim essas vidas diante de ti e te peço, Senhor, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.